Então disseram uns aos outros: "Vamos fabricar tijolos e queimá-los bem." Eles usavam tijolos no lugar das pedras e piche no lugar da argamassa. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Olá a todos. É um gosto enorme estarmos aqui para mais uma exploração profunda do texto bíblico e a sessão de hoje promete, não é? Sem dúvida. Repara, um simples tijolo cozido ao sol e um bocado de piche escuro parecem materiais de construção inofensivos, até algo banais, certo? Completamente banais, passam despercebidos a qualquer um. Pois, mas e se olharmos para este bocado de argila, não como um trunfo da engenharia antiga, mas sim como a primeira grande arma de rebelião fabricada pela humanidade? Uau, essa é uma premissa muito forte. É verdade? Hoje vamos entrar no livro de Gênesis, no capítulo 11, e vamos explorar a famosa narrativa da Torre de Babel. Certo? Só que não vamos olhar para o topo da torre, nem para a confusão das línguas que se sucedeu. O nosso foco hoje vai ser mesmo cirúrgico. Queres dizer focado na base da construção. Exatamente, concentrado ali na base, no pó do chão, e mais especificamente no versículo 3. E para nos guiar temos connosco o texto hebraico original, claro, e os comentários teológicos de Ellen G. White, John Wesley e Gerhard von Rade. Fantástico. E a nossa missão para esta análise, que tem o rigor e a profundidade de uma autêntica escola bíblica, é mesmo perceber toda a carga teológica que reside na escolha e na fabricação desses materiais. Porque lá está, numa leitura superficial, Parece só um detalhe arquitetónico, não é? nem mais. Descrever que os homens usaram tijolos em vez de pedras parece apenas um pormenor pragmático, tipo, não havia pedra, usaram tijolo. Pois, mas o objetivo de hoje é compreender como este material e todo o processo de o forjar revelam um tratado completo sobre o orgulho humano, sobre o fascínio pelo controle absoluto, percebes? E o Senhor recusa em depender da providência do divino. É fascinante. É mesmo. E para percebermos a magnitude desta narrativa, temos de olhar para a forma como a ideia ganha tração logo no início. E como é que isso acontece no texto? Porque não há ali um rei, pois não? Não, exato. Não há um imperador tirânico a dar uma ordem do alto de um trono, nem uma lei marcial que obrigue o povo a construir. A faísca que acende todo o projeto de Babel é puramente horizontal. Horizontal, ou seja, nasce das bases. Precisamente. O texto bíblico diz simplesmente: disseram uns aos outros. É um movimento que nasce do meio da multidão, numa espécie de câmara de eco coletiva. É impressionante isso. E essa mobilização horizontal é o grande motor da narrativa. Se formos a analisar o hebraico original, a palavra central nesta exortação é o verbo avá. Avá, Isso. Trata-se de um imperativo coletivo, um chamamento intenso que nós traduzimos geralmente como vamos. tipo, vamos a isso. Exatamente. Vamos fabricar tijolos, vamos queimá-los bem. O que sobressai aqui é o facto de a atenção primária não estar sequer no design do edifício. Ou na altura da torre. Pois não está no material. Exato, está no domínio sobre a matéria-prima. A energia de todo aquele grupo está totalmente canalizada para a sua própria capacidade de produção. Eles olham para o chão, olham para as próprias mãos e convencem-se de que ali reside todo o poder necessário para moldar o futuro. Sabes que, ao ler essa descrição da dinâmica do avá, desse vamos eufórico coletivo, é impossível não pensar num ambiente frenético do mundo empresarial moderno. Como assim? Epá, parece a descrição de uma equipa fundadora de uma startup tecnológica. Interessante. Trancados numa sala de reuniões? Exatamente. Fechados numa sala de reuniões, a motivarem-se uns aos outros para lançar um produto que supostamente vai revolucionar o mercado. A mentalidade é: nós temos as ferramentas, nós detemos o conhecimento técnico, não precisamos de reguladores externos. Nem de investidores a ditar regras, exato. Nem mais. É uma visão do túnel. A capacidade interna da equipa torna-se a única bússola e eles ignoram deliberadamente qualquer sabedoria, conselho ou direção que venha de fora daquela sala. Sem dúvida.
É uma dinâmica de fechamento sobre si mesmos que o texto captura de uma forma exímia e faz isso com uma precisão histórica e arqueológica que impressiona bastante os estudiosos. Porque o texto descreve os materiais com muito detalhe, não é? Sim, imenso detalhe. A palavra hebraica utilizada para tijolo é lavná, que partilha a mesma raiz com lavan, que significa branco. Branco. Mas o tijolo não é vermelho. Pois, mas a alusão aqui prende-se com a cor muito pálida que aquela argila específica assume depois de seca ou cozida ao sol na Mesopotâmia. Ah, faz sentido. E, paralelamente, o texto usa a palavra shemar para se referir ao betume ou piche. O autor de Gênesis não está a recorrer a figuras de estilo aleatórias. Ele está a descrever a realidade pura e dura. Exato, ele está a documentar um facto etnográfico muito específico sobre a região da planície de Sinar, na antiga Mesopotâmia. Um facto geográfico que, na verdade, se apresenta como um obstáculo massivo para quem quisesse construir grandes estruturas. Porque não havia pedra. Pois, aquela planície entre os rios Tigre e Eufrates era incrível, super fértil para a agricultura, mas era completamente desprovida de pedra natural, não havia pedreiras em lado nenhum. Daí a necessidade absoluta de fabricar um substituto, certo? As escavações em cidades antiquíssimas daquela região, como Ur, Uruk e Erido, confirmam a veracidade milimétrica do relato bíblico. É impressionante como a arqueologia confirma o texto. É fantástico. As grandes estruturas mesopotâmicas, os famosos zigurates em forma de pirâmide escalonada, eles não eram erguidos com grandes blocos de calcário ou granito como os egípcios faziam. Claro, não podiam. Eram construídos com milhões, literalmente milhões, de tijolos de argila cozida. E para unir esses blocos usavam o tal alcatrão mineral, o betume negro. Que funcionava como argamassa. Exato. Esse betume aflorava naturalmente à superfície perto dos rios, por isso substituía a argamassa tradicional. Quando o texto diz que usavam tijolos no lugar das pedras e piche no lugar da argamassa, está a fazer um registro fiel da vanguarda da engenharia da época. E é fascinante que um texto tão antigo preserve este nível de detalhe técnico. Mas a grande viragem nesta nossa exploração ocorre quando percebemos que esta adaptação material carrega um simbolismo avassalador. Pois, a teologia dos materiais. Exatamente. Há uma diferença profunda, filosófica e espiritual entre trabalhar com pedra e trabalhar com tijolo. A pedra é algo que o ser humano descobre, certo? Faz parte do mundo natural criado. É um recurso que é providenciado. Nem mais. Tem formas irregulares e exige que o construtor adapte o seu projeto, a sua visão, às dimensões daquele material que encontrou. Ele tem que se submeter à pedra. Isso mesmo. O tijolo é o exato oposto. Sem dúvida. O tijolo é a materialização da vontade imposta. É terra sem forma, sujeita inteiramente ao intelecto e à força humana. É moldada em dimensões padronizadas, perfeitamente iguais umas às outras. E endurecida no fogo artificial de um forno. Exata pedra é um dom, mas o tijolo é um artefacto. E para entendermos a gravidade desta distinção na teologia bíblica, podemos olhar para as instruções que são dadas mais tarde ao povo de Israel, lá no livro de Êxodo. As regras sobre os altares. Sim, a ordem sobre a construção de altares para adoração era super estrita. Deviam ser feitos exclusivamente de pedras não talhadas. Não podiam ser cortadas. Pois não. Se o homem usasse um cinzel ou uma ferramenta de ferro para alterar a pedra, o altar ficava automaticamente profanado. Uau! A mensagem subjacente era claríssima. O local de encontro com o Criador deve basear-se naquilo que ele providencia e não na interferência das nossas mãos. Certo? Não no nosso esforço ou na sofisticação técnica. Exato. Mas há aqui uma tensão inevitável que nós precisamos de abordar. Se eu me colocar agora no papel de um cético, ou de alguém que nos está a ouvir hoje, esta lógica pode parecer um bocado restritiva. Restritiva como? Porque a capacidade de inovar, de contornar a ausência de pedras inventando o tijolo cozido e o uso do betume, isso é um sinal brilhante de inteligência e de resiliência humana. Visto por esse prisma, sim. Se a região não tem rocha, ficar de braços cruzados não seria uma virtude, pois não. A questão é, por que é que a narrativa bíblica carrega este ato de engenhosidade, este instinto de sobrevivência, com um peso tão negativo, tratando a inovação como um ato de arrogância e rebelião?
É uma excelente questão, e o teólogo Gerhard von Rad aborda exatamente essa dúvida nas suas análises. Ele esclarece que Gênesis 11 não é, de todo, um manifesto contra a tecnologia ou contra o progresso. Não é uma crítica à engenharia civil em si. Claro que não, o problema não reside na invenção da oularia. A raiz do problema está na intenção que motiva essa inovação. A intenção escondida por trás do tijolo. Exatamente. Von Rad sublinha que a narrativa de Babel explora a pretensão do espírito humano de construir um sistema completamente estanque e artificial. Um sistema onde o divino deixe de ser necessário. O tijolo como ferramenta de autonomia total. Sim, a tecnologia do tijolo, neste contexto histórico e espiritual, foi usada como um escudo. O objetivo daquela malta não era apenas ter casas confortáveis para morar, era erguer uma fortaleza inexpugnável que os protegesse de qualquer contingência externa. Queriam estar imunes a tudo. Precisamente. A autossuficiência tornou-se a religião deles e o forno de cozer tijolos foi, metaforicamente falando, o seu primeiro altar. Completamente corrompida pelo desejo de independência absoluta. O tijolo não foi só uma solução inteligente para a falta de pedras, tornou-se um instrumento escolhido para materializar uma ruptura com o divino. Uma ruptura intencional. Mas se o fabrico do material é o primeiro passo dessa jornada de autonomia, precisamos de entender o plano geral, não é? O que é que eles pretendiam realmente alcançar com todo este esforço monumental? Qual era o objetivo final de erguer esta cidade e esta torre gigantesca? As anotações de Ellen G. White fornecem o enquadramento essencial para responder a isso. Ela situa a construção de Babel no contexto pós-diluviano. Ou seja, o dilúvio ainda estava muito fresco na memória coletiva. Completamente. E após o dilúvio, a ordem explícita do Criador para a humanidade que sobreviveu era muito clara. Deviam espalhar-se, multiplicar-se e repovoar toda a extensão da Terra. Tinham de se dispersar. Exato. Mas os habitantes daquela planície de Sinar, movidos por uma mistura de medo e de desafio, recusaram essa instrução. O projeto inteiro de Babel nasceu desta recusa deliberada. Eles não queriam espalhar-se de forma alguma. Pois não, eles decidiram que iriam ficar todos juntos e, para garantir isso, idealizaram um centro geográfico, político e de poder económico que fosse irrefutável. A torre serviria como um marco visual, visível a quilómetros e quilómetros de distância. Uma âncora gigante. Exatamente. Uma âncora que os manteria unidos e impediria que obedecessem à ordem de expansão. Havia ali um terror psicológico enorme de ficarem vulneráveis, espalhados pelo globo, não é? Dependentes da proteção de um Criador que, na memória deles, tinha inundado a Terra há não muito tempo. Eles não queriam confiar na promessa de que não haveria outro dilúvio. Não. Queriam guias físicas, construídas por eles. E ao desissecar os motivos reais descritos no texto, salta à vista um outro fator muito mais egocêntrico. A fama. Exato. Eles afirmam categoricamente que o objetivo de construírem a cidade e a torre é para tornarem o seu nome célebre. O instinto de autopreservação mistura-se com uma vaidade que não tem limites. A busca por esse nome, o desejo febril por reputação e por um legado eterno, isso é o culminar trágico de toda esta filosofia do tijolo. E aqui, o comentário de John Wesley é particularmente incisivo. O que é que o Wesley diz sobre isso? Wesley debruça sobre a profunda ironia providencial que envolve esta busca obstinada de fama. Porque, repara, esta civilização organizou aquilo que foi o maior estaleiro de obras da antiguidade. Sem dúvida, deve ter sido colossal. Mobilizaram milhares de trabalhadores, criaram cadeias logísticas complexas para extrair betume, para cozer argila em fornos industriais que ardiam dia e noite. Gastaram uma energia incalculável. E esgotaram os seus recursos para quê? Com um único propósito declarado. Queriam que os seus nomes fossem gravados na memória do tempo, que fossem temidos pelas gerações vindouras e imortalizados naquelas alturas. E, no entanto, a história fez questão de apagar cada um desses nomes. É um desfecho que carrega um peso literário impressionante. É de uma ironia brutal. Absolutamente. Porque, apesar de toda a engenharia, de todo o cimento, de todo o tijolo queimado e de todo o esforço humano, o registro histórico e bíblico não guardou o nome de um único construtor, de Babel. Nenhum. Não sabemos quem desenhou a ponta da torre, não sabemos quem liderou as escavações do Pechê, não sabemos sequer o nome do rei ou líder daquela facção.
Ficaram todos confinados ao mais absoluto anonimato. A tentativa de agarrar a imortalidade resultou no total esquecimento. E esse anonimato é o resultado inevitável da presunção de se tentar construir um legado divorciado da ordem providencial. Quando o ser humano tenta fazer um nome para si mesmo, desafiando abertamente o projeto maior, esse nome simplesmente desintegra-se. É quase uma lei espiritual. E é interessante notar que apenas um capítulo depois, em Gênesis 12, a divindade promete a um homem chamado Abrão: engrandecerei o teu nome. Olha, que contraste impressionante. Não é? Abraão não construiu torres nenhumas, não fabricou tijolos em fornos industriais, ele apenas habitou em tendas a vida toda, mas o seu nome é lembrado milénios depois por todo o mundo. Enquanto que os construtores de Babel tentaram fabricar a sua própria grandiosidade. E desapareceram nas areias da Mesopotâmia. Pois é, e esse contraste entre o esforço massivo do homem e a perspectiva de quem observa do alto é brilhantemente articulado no texto bíblico. Porque, perante todo aquele barulho ensurdecedor, os milhares de pessoas a gritar "vamos" e os fornos a arder, a narrativa organiza-se para mostrar a reação da divindade. Exato. E como é que essa resposta se desenrola na estrutura original do texto? É aqui que a genialidade literária do hebraico atinge o seu pico absoluto. Nós recordamos o verbo que os homens usam no versículo 3 para se motivarem, o tal imperativo coletivo, avá. Vamos fabricar tijolos. Isso. O autor de Gênesis volta a usar exatamente o mesmo verbo no versículo 7, mas desta vez coloca-o na voz da divindade. Uau! A sério? Sim, a humanidade, lá embaixo, no auge da sua arrogância, grita: vamos construir e subir até aos céus. E a resposta divina usa o mesmo compasso linguístico e diz: vamos descer. Vamos descer. Incrível! A repetição do imperativo cria um contraste irónico devastador. Completamente. Traz à mente uma imagem muito nítida e quase cômica das proporções reais das coisas. Sim. Qual é a imagem que te vem à cabeça? Para quem nos ouve, imaginemos um grupo de crianças pequenas, fechadas no quarto a utilizar blocos de plástico colorido, aqueles blocos de montar, para erguer a torre mais alta que conseguem. Certo, no meio do tapete. Sim, no tapete da sala, estão completamente maravilhadas, ali em bicos de pés, convencidas de que estão a realizar o maior projeto de engenharia de todos os tempos. Para elas, a torre ameaça arranhar o teto. Estão no auge da glória delas. Exato. De repente, a porta abre-se e um adulto entra no quarto. Para conseguir sequer observar de perto a obra colossal que as crianças construíram, o adulto tem de se baixar muito, inclinar-se e olhar quase para o chão. Claro. Toda aquela percepção de grandeza, de que a torre estava a chegar ao céu, é imediatamente exposta na sua verdadeira e minúscula escala. É uma excelente analogia e ilustra muito bem a teologia subjacente à descida divina. Não há pânico nenhum nas esferas celestiais. Não se sentiram ameaçados? De todo. Não existe surpresa perante a inovação do betume e do tijolo. A divindade simplesmente desce e observa. E é o simples ato de a realidade divina se aproximar da construção artificial humana que faz com que toda a ilusão da autonomia se desmorone por completo. Pois o projeto de Babel não ruiu por causa de um terremoto, pois não? Não, nem por um raio enviado dos céus. Desintegrou-se por dentro através da confusão das línguas. A comunicação horizontal que tinha iniciado o projeto, tal disseram uns aos outros, simplesmente quebrou-se. Desfez. Quando a fundação de um projeto é apenas o orgulho fabricado, a sua capacidade de sustentar desfaz-se ao mais leve contacto com a verdadeira realidade. E essa quebra estrutural remete-nos para a necessidade vital de transportar todas estas lições, vindas de lá das margens poleirentas do Tigre e do Eufrates, para a complexidade da nossa própria vida hoje em dia. Sem dúvida. Tem de haver uma aplicação prática. As fontes teológicas que nos acompanham fazem um apelo muito direto para retirarmos esta narrativa do âmbito da história antiga e a colocarmos como uma grelha de avaliação pessoal contínua. Porque o contraste entre o tijolo e a pedra não é só um debate morto sobre métodos de construção da Mesopotâmia. Não, é um espelho do nosso próprio comportamento. Exatamente. O apelo à auditoria pessoal é a aplicação primária que retiramos daqui. O tijolo, como vimos, representa o plano forçado. A métrica uniforme que nós tantas vezes tentamos impor à nossa realidade. Nós desenhamos a forma exata de como achamos que o nosso futuro deve ser.
E depois lutamos obstinadamente para moldar as circunstâncias e às vezes até as outras pessoas à nossa volta para encaixarem perfeitamente nesse modelo rígido que nós mesmos fabricamos. Para que tudo caiba na nossa formatação. Enquanto a pedra, pelo contrário, exige submissão àquilo que nos foi dado. Requer uma sabedoria profunda para olhar para a providência diária, reconhecer as formas, que são muitas vezes irregulares ou inesperadas, das oportunidades e dos desafios que nos chegam, e aceitar trabalhar com elas. Isso levanta um questionamento inevitável para todos nós. Nas diversas áreas da nossa vida, o que é que estamos a tentar erguer como materiais inteiramente produzidos pelo nosso próprio ego e pela nossa autossuficiência? É uma grande pergunta. Será que, ao procurar construir uma carreira, ou solidificar um relacionamento, ou a gerir o nosso impacto na comunidade, estamos a agir como pedreiros sábios que procuram alinhar-se com os materiais providenciais que nos são entregues dia após dia? Ou estamos nós, também, secretamente fechados na nossa própria planície de Sinar, a fabricar tijolos de ansiedade e de controlo? Convencidos de que, se não impusermos a nossa vontade de forma agressiva, o mundo vai simplesmente desabar à nossa volta. Pois é, a velha tentação de Babel que persiste em nós, não é? Nós confundimos frequentemente o esforço legítimo com a ilusão de controle absoluto. A narrativa nunca condena o trabalho rigoroso, mas alerta-nos de forma muito solene contra o momento em que esse trabalho tenta substituir a nossa dependência e a nossa confiança no Criador. É uma linha muito fina. Sim. E quando a tecnologia das nossas mãos ou a suposta eficácia dos nossos planos se tornam os deuses nos quais nós confiamos para garantir o nosso futuro, estamos simplesmente a preparar o terreno para a nossa própria confusão. Mais cedo ou mais tarde, a linguagem que nos une a essas ambições artificiais vai começar a falhar. Inevitavelmente. E para rematarmos esta nossa exploração incrível à base de Babel, deixa uma última provocação para quem nos ouve refletir. Força. Uma reflexão muito prática para os dias em que a vida parece não oferecer aquilo que nós julgamos necessário. Quando nos deparamos com um cenário onde há uma gritante ausência de pedras no nosso caminho. Quando os recursos parecem escassos. Exato. Quando uma porta vital insiste em não se abrir, ou quando um objetivo pelo qual nós trabalhamos tanto sofre um atraso completamente inexplicável. Como é que nós reagimos perante esse vazio temporal? É aí que somos testados. É mesmo. Temos nós a quietude de espírito e a humildade para esperar no ritmo do Criador, aceitando a ausência temporária do material certo. Ou deixamos-nos consumir pelo pânico e pelo medo e corremos imediatamente a acender os nossos próprios fornos de argila para tentar forçar uma solução artificial. Moldando um destino que, no fundo, nunca foi pensado para nós. Pois, é no intervalo exato entre a ausência da pedra e a tentação de fabricar o tijolo que a verdadeira natureza da nossa dependência é testada. Fica este pensamento no ar, para todos nós. É uma excelente forma de terminarmos esta análise. Agradecendo-vos a todos por nos acompanharem em mais esta exploração profunda e esperamos encontrar-vos na próxima leitura.